tem raiva Mas, dele assim, por causa disso? a família é toda... Tem raiva desse filho, não? Não. Não, você sabe que Nem um é pouquinho, engraçado, quando eu vejo briga hoje em estádio de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, ia Santista, ia Palmeirense, São Paulo, a gente Tudo ia junto? todo mundo ver o jogo. Não tinha esse negócio de torcida única, não. A gente ia todo mundo. E quando o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora Era virou gostoso. uma bobagem, briga, nervosismo, sabe? Intolerância, Ministério Público, briga babaca no metrô, sabe? Então foi perdendo a graça. As pessoas deixaram de fazer uma coisa, sabe, maravilhosa, plural, sabe, misturar, fazer uma mistureba de torcida de corintiano, de palmeirense. A maioria do pessoal que trabalha comigo é palmeirense. A maioria. Não é possível isso. Maioria, por Deus do céu. Mas eles são gente boa, né? São gente boa, eu me dou bem com o palmeirense. Eu me dou bem com ele. Eu só tenho divergência no futebol, que eu quero que o Corinthians massacre o Palmeiras todo show. E eu sei que eles querem o mesmo de mim, então... Então é Tá isso. certo, faz parte. Mas vamos falar de coisa séria então aqui. Ficar só falando de futebol não, porque eu quero saber assim, você conheceu o Tevez, né? Conheci. Eu amo o Tevez. É sério que você ama o Tevez? Eu amo o Tevez. Ele divide. Por quê? Porque Por quê? quando eu comecei a acompanhar o futebol assim, ó, e lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas assim, já mais um pouquinho mais velho, era vendo o Tevez, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo riscadinho. E Ele falava babando. Aqui, cara. Ele era gente boa? Você conheceu ele? Você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, foi o Sócrates. Mas você chegou a conhecer o Sócrates? Ele foi jogar bola lá no Palácio do lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente. Ele, o Raí. Olha, são irmãos, né? O Sócrates era do PT, muito, muito amigo. O Casagrande, o Vladimir. O Casagrande tem a cabeça política boa. Ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era um ser superior no meio do futebol, né? Era muito companheiro, gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha. Gostava? Sabe? E eu fui ver o jogo. Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, Corinthians gol do São Paulo de 3-1. Eu comentava, eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com Osmar Santos e um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava defendendo o São Paulo. Ela é muito São Paulina. E o Coringão ganhou de 3-1. Nossa. Cara, eu lembro dessa do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, te dar uma camisa e tal. Eu falei assim, cara, queria muito ser o Lula agora. Conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca. Mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador de futebol rico, não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro. E é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário. Eu acho fantástico ver as pessoas. Sabe? E é engraçado porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que vota. O meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula. Não, eu gosto de um artista porque eu gosto do artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista de cinema, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. Eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa... Você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus. Lá no E ver Pereira. esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City. Eu acho que é uma glória. Sabe, eu acho que é uma... Como eu vejo vocês, né? Quando eu vejo uma dupla de meninos como vocês fazer sucesso, né? Porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém sonha pra baixo. Eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero... Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem. Quer ser não é isso? milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida. Sabe? E eu acho que essa meninada no futebol,
Eu fico muito feliz quando eu vejo ele sabe? O Tevez, você veja, o Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Estuquinha filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Dinheiro. Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom, bom quanto? Ah, deixa eu lhe contar, cara. Então é que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto. Ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. É, eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei, Joga que Ataque, posição? eu era meia direita. Eu era uma espécie de sabe? Uma espécie de Kaká. Que isso? Eu não era Tá o 10, puxando o saco. Caralho! sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco. Aí criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa para minha mãe lavar para mim poder jogar no time. Ah. Coitada da minha mãe, lavava roupa Mas no então time. você jogava bem. Olha, você conhece... 0 a 10, você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O dono primeiro do time time. é o que entra por mim. Hein? Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Hoje está melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil. Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabe? Ia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu, chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe? Perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia, gangrena. Aí esse cara voltou, ele foi para fora, e esse cara votou muito radical e ele não queria, não vamos ver futebol, não. Quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar as costas para televisão, não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa, não. Aqui nós vamos ver o jogo do Brasil, pô. Eu não misturo. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política, não. Meu irmão era adversário meu irmão era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Eu falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é para a gente conversar de outras coisas. É pra sabe? ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava do sindicato, eu odiava o sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. É, Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? De uma safra de pessoas que vem naquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender.
Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai com esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978... eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, eu saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, fui gostando, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto... não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele bem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. Era assim, eu fui candidato, eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa das greves. Eu estava famoso. Eu ia pro interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadros. Mas de primeira? Mas eu achei que eu ia Tava ganhar. convicto. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção a quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até não tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá. E aquela multidão de gente, sabe? Falei, já era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em